Sejam bem-vindos, Ciel, uma excelente quinta e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer as últimas informações do Coringão nessa preparação para o clássico de domingo diante da equipe do Santos na Neoquímica Arena. Além disso, trazendo um corte, trazendo as últimas informações dessa saída ou não do André para a Premier League. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Lili Nascimento chegando aqui com a gente. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda. Um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esporte. Estou aqui em frente ao CT Joaquim Grava. O elenco treina hoje, aliás, se reapresentou ontem aqui no CT. Alguns jogadores não vieram, tá? O Carrilho por conta de controle de carga, o Gabriel Paulista e o Bidu por conta de desconfortos musculares também, né? O Gabriel Paulista, um desconforto, dores no quadril. O Anrileri acabou extraindo um dente e o André Ramalho ainda sofre as consequências da labirintite, que atingiu ele no jogo de ida contra o Rosário Central, ou seja, lá na Argentina ele ainda vem tratando, então ontem não se reapresentou. Veremos no treino de hoje. A novidade ficou por conta do Yuri Alberto. Ele treinou normalmente com o elenco, fez trabalhos táticos, ou seja, ele deve retornar, estar à disposição no domingo contra o Santos. Como ele já está há algum tempo fora, então deve iniciar no banco de reservas. Em contrapartida, o Memphis Depay estará à disposição e pode e deve jogar os 90 minutos, então a expectativa é que ele inicie entre os titulares. Desde que ele retornou, né, assinou a renovação com o Corinthians, jogou cerca de 80 minutos com apenas 2 dias de treino. Então a performance dele é muito bem elogiada aqui dentro do CT, tanto pela comissão técnica, né, principalmente pelo Fernando Diniz, quanto pela diretoria também. Então a expectativa aí de que ele faça o jogo completo no próximo domingo, esteja à disposição. Agora falando da parte política, ontem teve uma reunião finalmente, né, depois de quase um ano tentando, representantes da Safiel conseguiram se reunir lá no Parque São Jorge com alguns conselheiros, também com o presidente Osmar Stabile e o vice-presidente Armando Mendonça. O que foi essa reunião? Para apresentar oficialmente o projeto, detalhe por detalhe, tirar algumas dúvidas. Isso aconteceu, a reunião que durou mais de 3 horas, né, entre os dirigentes e também representantes da Safiel, e que inclusive eles estão caminhando aí para uma segunda reunião, mas é claro que tiveram que esclarecer muitas coisas. A gente vai ouvir agora o que os representantes falaram depois da reunião lá no Parque São Jorge. Bom, foi uma reunião muito amistosa, né? Foi uma reunião que começou com, digamos assim, lavando roupa suja, parando alguns pontos, né? Mas um clima muito cordial restabelecendo um ambiente de cooperação, né? Houveram questionamentos técnicos, né? Algumas questões foram postas por algumas pessoas presentes e nós ajustamos que todas essas dúvidas serão colocadas em um documento, em um papel, apresentadas a nós até sexta-feira agora, e em uma semana nós responderemos todos os questionamentos feitos para que eles possam diminuir as dúvidas, né? Reduzir a resistência e as conversas seguirem de maneira bastante amistosa. Falou-se muito sobre questões técnicas, questões societárias, questões de capitalização da SAF, dúvidas naturais num projeto desse tamanho, né? E como o Salucci disse agora, quer dizer, os questionamentos foram em espírito de cooperação, de superação das dúvidas, e agora a gente segue respondendo formalmente um documento consolidado para o clube com todas essas questões aí por escrito. Resumidamente, né, é um contrato, é algo que a Safiel está oferecendo, passando ali para o Parque São Jorge, tendo em vista a grande dívida que o Corinthians tem. Então tem a proposta oficial e também tem um contrato não vinculante, que seria o seguinte: abrir para os investidores, acionistas, né, e aí conforme for entrando a parte financeira, Parque São Jorge e Safiel vão conversando, ou que de vez o Corinthians vire uma SAF. É uma discussão longa. Ontem foi dado o primeiro passo
passo, porque como eu falei, durante um ano, representantes da Safiel estavam tentando essa reunião. Ela aconteceu. Esse documento que eles citaram aí na entrevista, tirando todas as dúvidas, ele é um documento oficial, então ali tinham dúvidas do presidente Osmar Stabile, do Armando Mendonça, presidente do Conselho de Orientação também, questionando cada parágrafo. A Safiel vai responder cada um desse parágrafo e aí reenviar esse contrato, né, esse documento, na verdade, para o Parque São Jorge, para que seja analisado de novo e uma nova reunião será marcada. Então, assim, Gláucia, o primeiro passo foi dado diante de uma crise financeira sem precedentes no Corinthians. Lili, vou aproveitar que a gente está contigo para falar também do futebol feminino, né? Ontem a gente trouxe aqui questão de atrasos de salários, as jogadoras também cobrando o clube, cobrando a presidência. Em que pé que a gente está? Havia até uma promessa também de um acerto até o final da semana. O que a gente tem aí de novidade do futebol feminino também? Pois é, Gláucia, a gente fala de uma grande crise financeira no Corinthians, né? Então, em todos os âmbitos, também no futebol feminino. Acontece que a gente já tinha falado que no masculino eram 2 meses de atraso de direitos de imagem e aí o Osmar Stabile pagou referente a junho. Ainda falta julho, ou seja, ainda está devendo para o masculino. No feminino está indo para o 3º mês já, sem acertar os direitos de imagem, premiações também, como por exemplo, Libertadores do ano passado, Brasileiro, Supercopa. Então as brabas, né, as líderes da equipe do Corinthians feminino foram na última terça-feira até o Parque São Jorge na tentativa de conversar com o presidente Osmar Stabile. Essa conversa aconteceu, ali ficou certo de que em até 10 dias o Corinthians vai pagar pelo menos uma das parcelas, lembrando que está indo para a 3ª já para vencer, tá? De direito de imagem, que é um valor que agrega demais. Às vezes é grande parte do salário da atleta vem dos direitos de imagem. Então dá para imaginar aí, né, a dificuldade, o problemão que elas vêm enfrentando indo para o 3º mês. Até 10 dias esse valor será quitado, referente às bonificações, as premiações também. Ainda não aconteceu, mas até a próxima semana deve acontecer. Inclusive ontem, né, depois de golear o Taubaté, a Tamir chegou a falar sobre isso, que a conversa foi bem tranquila com o Osmar Stabile. Ele falou que vai quitar esse valor, pelo menos uma das parcelas, pediu um pouco de compreensão. É claro que elas compreendem até a página 2, né? Porque se você acerta no masculino, tem que acertar no feminino também, e o Corinthians está caminhando para isso. Lembrando que tem decisão pela frente, né? Na segunda-feira aí tem jogo contra o Cruzeiro, quartas de final do Campeonato Brasileiro. É o jogo de ida no Campeonato Paulista, né? No Paulista, o Corinthians, que sempre se classifica diretamente, vai para o play-in. Então, assim, o medo, né, principalmente da torcida também, é que isso afete dentro de campo. A Emily, a técnica, ela vem sendo muito cobrada pela performance das atletas dentro do campo, e é claro que elas conseguem dividir um lado e o outro, mas foram até lá cobrar os direitos, ainda não foram acertados, mas está em vias de acertar, de acordo com Osmar Stabile, o que ele passou para as jogadoras. Glaucio. Zona Leste é onde está Amanda Barbosa, minha parceira, ó lá, na frente do CT Joaquim Grava. Ontem, Amandinha, a gente falava aqui com o Plácido Berce sobre retornos importantes, né? Yuri Alberto em transição, Hugo Souza voltando a treinar, opa, legal. Só que no treino de ontem, me parece que eram muitas baixas, né? Conta tudo, quem é que joga, quem é que não joga. Boa tarde. Oi, Vini, boa tarde para você, boa tarde para todos, né? É bom quando alguém volta, mas é muito ruim também quando muita gente não participa do treino, foi o caso de ontem, né? 2 retornos com a possibilidade do Hugo Souza voltando aí a campo no fim de semana, no Clássico, né? Mas 5 jogadores não participaram desse treino de ontem, né? A gente vai trazer aqui, desmembrar a situação de cada um. O André Ramalho se recuperando aí de uma labirintite, né? Ficou ausente aí de algumas partidas. Tem a situação também do Andileri, que fez um procedimento odontológico, tá se recuperando. O Carrilho foi para controle de carga. E aí tem a situação do Gabriel Paulista, né, que tem dores no quadril. Esse é o quadro que mais preocupa ali. Há um entendimento ali de que o jogador estaria no seu limite físico, atuando já nas últimas partidas com dores nessa região aí dos quadris. Então carece aí dessa avaliação. E tem a questão também do Matheus Bidu com dores no pubis. Então esses 5 jogadores não participaram ontem da sessão de treinos do Corinthians desse retorno, né, aos trabalhos dessa semana. Corinthians que teve folga na segunda, na terça, ontem voltou a treinar aqui. Tá
tá rolando treino agora pela manhã, né? E eu até entrei em contato aqui com algumas pessoas para saber o que está acontecendo, mas até agora eu não tive atualização sobre a situação desses 5 jogadores, né? Então a gente segue aí acompanhando esse trabalho do Corinthians, que ainda tem mais uma sessão de treinos amanhã, outra no sábado, para daí então o Diniz definir esse time que vai a campo contra o Santos no domingo. A gente lembra que o Corinthians vem de 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, perdeu posições ali na tabela. O Corinthians mira a parte de cima, né? Mira se garantir na Libertadores do ano que vem, sem depender dos resultados dessa edição aí da competição, então precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A gente vem acompanhando também, o Vini, a situação relacionada ao André. Ele está no departamento médico, ainda se recuperando de uma lesão muscular de grau 2, já tem algumas partidas que ele está fora. E o Corinthians tem conversado com o Nottingham Forest para tentar uma negociação do jogador na casa dos 100 milhões de reais, né? Mais de 100 milhões de reais. Não há ainda nenhuma proposta formalizada, mas as duas equipes vêm discutindo ali valores e existe uma possibilidade de transferência do atleta ainda nessa janela de meio de ano. Você vai me corrigir aí, Vini, se eu não me engano, a janela vai até o dia 11, né, de setembro, então há uma ligeira possibilidade aí de o André ser negociado nessa janela. Lembrando mais uma vez que está no departamento médico se recuperando, né? Mas essas conversas têm acontecido. No começo do ano já houve um veto ali de uma negociação que estava acontecendo com o futebol italiano, né? Na ocasião, um negócio que estava bem encaminhado foi desfeito ali. E agora a gente acompanha nesses próximos dias, nas próximas semanas, qual vai ser o rumo do André, se permanece no Corinthians ou se vai ser de fato um reforço aí para o Nottingham Forest nesse decorrer aí do ano de 2026, 27, enfim, a gente segue acompanhando isso, Vini. Corinthians trabalhando por aqui, vou tentar descobrir aí esses 5 jogadores aí que foram desfalque nessa volta aos trabalhos do Corinthians. E assim que você conseguir essa informação, você volta para atualizar pra gente aqui na programação do Sport TV. A Amandinha Barbosa falou de maneira correta. 11 de setembro é quando fecha essa janela, então faltam 2 semanas aí, sem ser amanhã. Tem mais uma outra sexta-feira, dia 4, e na outra, dia 11, se encerra essa segunda janela de transferências. Vamos ver quem é que fica, quem é que vai ser negociado para esse restante de temporada aqui no calendário do futebol brasileiro. Mas aí, no preto no branco ali, saiu alguma coisa? Foram 4 horas de reunião, os representantes da SAFEL estiveram lá, então estavam todos os poderes do clube, CORE, Conselho Fiscal, diretoria, jurídico, financeiro, estava todo mundo lá. E basicamente foi o seguinte: aparou arestas, como eles disseram, porque havia uma animosidade entre as partes, claramente numa entrevista aqui, numa ironia ali. Num primeiro momento, então, pelo que eles falaram, houve essa tentativa de reconciliação das partes, isso aconteceu. Acho que às 4 horas é uma boa notícia, porque como a minha expectativa era zero. Eles vão ficar lá meia hora, os caras vão falar obrigado, valeu, tchau, tchau, vai embora aí que esse clube é nosso. Acho até que demonstraram interesse em 4 horas, fazendo vários questionamentos e várias perguntas. Isso acho que é um lado bom para o torcedor. A SAFEL ficou agora em 1 semana de responder isso de maneira documental e vai entregar tudo documentado, todas as respostas, questionamentos e dúvidas que foram colocadas por eles. Então, assim, eu acho que sai essa reunião de uma maneira que eu acho que o torcedor tem um lado positivo. O que é o lado negativo que o torcedor tem que ficar de olho? Primeiro, a diretoria pode ter chamado eles para tentar acalmar a torcida, e aí o famoso me engana que eu gosto, você pode escolher a conversa para boi dormir, tem vários termos aí que você pode escolher, e isso é preocupante. Pô, a torcida tá no pé, foi lá no Ministério Público e tudo mais, tá na arquibancada, veio aqui na porta do Parque São Jorge. Pô, SAFEL é uma coisa que acalma a torcida, quer saber? Vamos chamar os caras aqui e dar um me engana que eu gosto para acalmar o torcedor. Então isso a gente tem que ficar de olho. E a outra coisa, o medo da intervenção judicial. E aí a água tá batendo, não é nem mais no pescoço, é na testa. Você não tem saída, não tem dinheiro para nada, não tem mais dinheiro para nada, não tem fluxo de caixa, um monte de dívida, um monte de conta batendo na porta. Pô, os caras têm um projeto, a intervenção tá vindo aí. Pô, se a gente aceita essa SAFEL ou começa a negociar, os 2 promotores da intervenção vão falar, pô, o clube está tentando se organizar de novo, vai ter uma nova governança e o assunto é deixado de lado. Então a SAFEL não poderia estar sendo, eu estou sendo aqui, bidu, leviano, pode escolher a palavra, pode escolher o que vocês quiserem. Eu estou colocando a possibilidade, eu não estou falando que é isso, não estou falando que é isso, mas eu estou alertando o torcedor de que talvez a diretoria, diante de um cenário como esse,
com dois elementos, acalmar a torcida e afastar a intervenção judicial, que está caminhando e caminhando firme, ela pode ter chamado com essa intenção. A intenção não é de aceitar. Só que agora isso é o futuro que vai dizer. Num primeiro momento, eu fico com a primeira parte da minha explanação, de que legal, 4 horas, vários questionamentos, e era um primeiro chamamento dos caras. Poderiam não chamar, poderiam não estar querendo esses caras longe, e era assim lá atrás, o ano passado, começo do ano, estava tudo assim, não, deixa esses caras para lá. Agora já não é deixa esses caras para lá, vem aqui. E eu acho que eu, no lugar dos dois, sobretudo dos dois, além da comissão que esteve lá, Marília Ruiz, que sentou nessa mesa, também faz parte hoje dessa Fiel, está lá o presidente de uma das torcidas organizadas, presidente de honra da Estopim, também estava lá, o Rebolo, que é neto do cara que criou o símbolo do Corinthians e tudo mais, também estava lá. Enfim, uma comissão da SAFEL que também ajuda os idealizadores, todos estavam lá. Eu acho que essas pessoas todas, sobretudo o Carlos e o Salucci, falam, cara, nós somos torcedores, mas criamos um projeto, nós estamos sendo recebidos. Eles até falam em determinado momento, foi até um pouco emocionante da nossa parte, está sendo recebido pelo clube, porque nós somos os torcedores, criamos um projeto para tentar ajudar e acabamos sendo recebidos pelo clube. Então a gente, de alguma maneira, se sente feliz de estar acontecendo. Eu vou tentar ficar com o lado muito positivo da reunião, mas eu estou alertando a torcida desse outro lado, de só acalmar a torcida, de só afastar a intervenção judicial, para alertar. Torcedor, fica de olho, porque o que vem do Parque São Jorge pode ter outros objetivos por trás também. Muito bem. Bom, a maioria da torcida é a favor desse negócio, né? Não sei se a maioria, mas eu garanto para você que boa parte da torcida já é, porque o torcedor... Tem um caminho, né? Um caminho... Uma alternativa. É isso. Não é uma... Basicamente, Irone, eu vou dar uma figura de linguagem aqui. Você está com o seu carro e chega uma bifurcação. Aí tem 2 avisos em cada uma tem 2 rodovias. A primeira tem uma placa assim, trecho fechado, interrompido. A outra diz, tá com muito buraco, tá chovendo, você pode ter muito problema pela frente. O interrompido você já tem, você já não vai. Tá aqui, tá interrompido, o que eu vou fazer ali? Que é o clube do jeito que tá. O outro vai ter obstáculo, vai ter muito chão, o chão tá esburacado. Cara, eu vou tentar chegar do outro lado, porque... Aqui eu acho que tem um caminho, é um pouco torcedor. Você não sabe o que vier. Se você, repito, Safiel, você tem certeza que vai dar certo? Eu não tenho certeza. Uma coisa eu já tenho certeza, que do jeito que tá não dá para ficar. E é um pouco o sentimento da torcida do Corinthians. Vamos tentar algo que pode ser que dê certo. Acho que isso é o que o torcedor pensa um pouco. Velha história, não vai conseguir resultados diferentes dos outros que temos no Brasil. Não sabemos de fato, mas o princípio eu acho interessante, né? Não é você vender para um dono. E todo mundo, é o mais fácil. É você abrir a empresa na bolsa, né? Você abrir... E detalhe, a implementação da SAFEL, de acordo com os próprios idealizadores, não um aporte inicial, nada disso. Todo o modelo de negócio, a situação, vai precisar da autorização da CVM, etc., entre 9 meses e 1 ano. Para um clube, não é de uma hora para outra. Para um clube que está com 1 milhão por dia de juros sendo jogado no lixo. Não é chegar o faraó lá e pagar 3 bilhões. A cada 2 dias o salário do Yuri Alberto vai jogado no lixo. Essa é a situação do Corinthians, pelos juros. Então, vai demorar. É claro que eles podem tentar apressar processos, você tem que ter a Assembleia ainda aprovando. Tem vários trâmites para fazer. Por isso que o clube perdeu muito tempo. Já era para estar esse ano com tudo acaminhado, tudo direitinho, já começando todo um processo de recuperação do clube. Aí vem uma última coisa. O presidente Osmar Stabile, depois da reunião, que a Marília, que participou aqui do G4, estava lá, entrevista lá, ou bate-papo com o Osmar Stabile, e aí ela disse que pediu autorização para o Osmar, e o Osmar falou que podia falar, e ela trouxe como informação, a aspa do Osmar se eles pagarem e zerarem a dívida da Arena, eu assino no outro dia o documento não vinculante lá. Aí fecha aspas. Essa é a frase do Osmar para Marília, e vamos ter que aguardar agora, porque é uma do tipo, paguem, tirem essa frente aqui, que é para pagar hoje à vista os 400, 450, acho que você zera a dívida. Porque aí o Corinthians vai ter renda, vai ter tudo. Enfim, o estádio é uma fábrica de fazer dinheiro, gente. O estádio faz 150 pau por ano. É muito dinheiro que o estádio faz. Só de bilheteria dá 90 pau.
Fora tudo que tem lá, cativa, camarote, bar, restaurante, estacionamento, publicidade estática, aquela toda a receita que tem um estádio de futebol para uma torcida que tem mais de 40 mil de média todo jogo, e 3 milhões de renda todo jogo. Então, mas aí você tem que quitar, claro, a parte do financiamento hoje da Caixa, que ainda deve uns 600 pau. Então, a frase dele é uma frase que aí cada torcedor interpreta do jeito. Mas essa é uma outra novidade que pintou depois da reunião, enfim, fora até o lance da reunião. Mas como juridicamente que a Safiel poderia quitar a dívida da Arena? A partir do momento que o clube, por exemplo, fale, ok, a gente tem o dinheiro, vocês têm? Então tá bom, tá aqui tudo que vocês precisam. E uma coisa importante... Um recurso que ela consiga levantar. Ela não pode atuar, ela tem que ter autorização da CVM, o modelo de negócio tem que estar para poder estar, mas você pode, como... buscar um aporte antes e falar, gente, eu tô com o aporte aqui, vamos tocar aqui? Entendi. E aí você começa a trabalhar paralelamente até que a parte burocrática seja desenrolada. O Stabile assina o documento não vinculante. Que é para poder... Se eu fosse a Safiel, tomava cuidado. O certo era até bem vinculante já, né? Não, pô, não é assinar um documento não vinculante. Sim. Os caras vão se juntar, arrumar o dinheiro, pagar a dívida do estádio e vai assinar um documento não vinculante. Dali 3 meses o cara se elege, certo? E fala obrigado, satisfação. Obrigado, satisfação, boa tarde, como vai? Entendeu? Gente, isso não existe. Olha, a gente, tudo bem, presidente, instável, tá aqui o dinheiro, certo? Mas a Safiel entra em vigor a partir de amanhã. É isso, aí seria o mundo ideal. Deixa isso claro. Aí a coisa muda. E vou trazer aqui agora, Fiel, mais algumas informações desse próximo jogo do Timão, que vai ser no próximo domingo, dia 30, diante da equipe do Santos, na Neoquímica Arena, às 16 horas. Estou trazendo um recorte da classificação do Brasileirão antes de iniciar a rodada. O Timão tem 24 jogos, somou 32 pontos. Já a equipe do Santos é o 14º colocado da competição, 23 jogos, somou 26 pontos. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos entre o Corinthians e a equipe do Santos, 2 vitórias do Timão, 2 empates e somente uma vitória da equipe do Santos. O último confronto que eles tiveram, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou a equipe do Santos e empatou pelo placar de 1-1. Enfim, jogo importantíssimo diante da nossa torcida na Neoquímica Arena. O Corinthians precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, vem de 2 jogos consecutivos sem conseguir uma vitória. Precisa pontuar, melhorar sua classificação no Brasileirão, até chegar ali às decisões da Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu, fiel.